Olá, eu sou o cantor Scott Blaze e eu estou falando diretamente de Fortaleza, capital do nosso queridíssimo e amado estado do Ceará, Brasil. Eita pessoal, olha só, sem pensar e sem imaginar, vamos mais com um assunto. Um assunto, olha só. Então, agora eu vou falar um pouquinho das lembranças mais remotas da minha vida. Pois é, você se lembra, né? Das lembranças remotas, a mais remota, né? Ou as mais remotas da sua existência, né? Ou digamos assim, a primeira lembrança da sua vida, né? Você se lembra? Eu lembro um pouquinho, né? Lembro um pouquinho. Então tem gente que lembra, tem lembrança da sua existência, lembra de algo, a partir de 5 anos, 6 anos, sei, 3, 4, aquela coisa toda, né? Eu sei que, eu sei que uma lembrança que eu creio que seja, né, a primeira, né, a mais remota lembrança que eu tenho assim de quando eu era pequeno era de quando eu ia eu ia com, digamos assim, nos braços. Veja só o meu tamanho, eu lembro. Eu ia nos braços, não sei, acho que era da minha irmã, era da minha mãe, coisa assim. Andava nos braços, e uma criança quando anda nos braços da mãe, ou da irmã, ou de outras pessoas, quer dizer que ela é pequena, né? Pequenininha. Eu não sei mais ou menos a idade, mas eu sei que eu andava nos braços da minha irmã, da minha mãe. E a minha mãe gostava de fazer doce de mamão, mamão verde, né? E aí ela ia buscar mamão verde para fazer doce, para fazer doce, né? E eu lembro que eu ia nos braços dela. Você vê o quanto pequeno eu era, né? Quando uma criança que anda nos braços é o quê? Deve ter o quê? Uns 2 anos mais ou menos, 1 ano e meio, não sei, né? Mais ou menos. Eu não sei a idade, só sei que eu ia nos braços dela. Andava nos braços dela. Então, pra você ver, pra você ver, eu tenho essa lembrança até hoje, né? Tem essa lembrança. Tem outra lembrança que eu tenho, quando eu era pequeno, que a gente ia pra casa da minha avó, a gente morava numa rua, e ia na outra rua, né? Andava um pouquinho, passava o comércio da, do distrito inteiro, que eu sou do distrito, né? E era quase que atravessar o distrito, mas o distrito é pequeno, né? O distrito de Canastra, em Alagoas, pertencente ao município de Ibateguara. Aí tem cerca de 5 a 6 mil pessoas. Mas na época não tinha isso não, né? Mas a distância era a mesma, né? Da rua, a distância era a mesma. Até hoje, porque a minha avó morava, a gente morava, então demorava o quê? Morava numa rua, na entrada do distrito, e minha avó já na outra rua, já na saída do distrito. Vamos supor se entrasse a entrada, é, como é a entrada de lá, do distrito, é na, é na rua que eu morava, né? E vamos supor se entrasse lá e saísse pela casa da minha avó, que tinha outra saída lá também, né? Que tinha, antigamente tinha a saída, outra saída. A saída e a entrada era lá, na casa da minha avó. Então assim, é como se pegasse do começo e saísse no fim, mais ou menos. Então a gente ia, eu lembro que a gente ia pra casa da minha avó à noite, assistir, não sei, minha mãe levava a gente e a gente ia, né? E quando voltava, às vezes minha avó dizia, leva essa galinha para criar lá, que o quintal é maior, coisa e tal, tal, tal.
e aqui não tá dando certo. E eu lembro que eu pegava a galinha, era tão pequeno que eu pegava a galinha e botava nos braços, assim, como se fosse né? Botava nos braços e tão pequeno e levava a galinha assim, ia, sabe? E não aguentava andar muito tempo, andava um pouquinho, depois entregava a galinha, né? Entendeu? Lembro dessas lembranças. E eu deveria ter, eu acho que mais ou menos, eu tava andando, né? Nessa época eu já tava andando, claro, né? Tava andando, que eu ia andando, né? Mas era pequeno, pequenininho. Mas a mais remota mesmo que eu lembro foi de quando eu andava nos braços, né? Da minha mãe, da minha irmã, do pessoal. Então eu lembro, muito bem eu lembro. Você vê. Eu não sei se eu tenho, eu não estou lembrado de outras lembranças, né? Também é demais também, né? Lembrança de um ano de idade, eu acho que eu não tenho essa lembrança não. Mas que eu andava nos braços, eu não sei quantos anos eu tinha, só sei que eu andava de braço, nos braços, para cima e para baixo. Porque era pequeno, né? Era pequeno. E eu já acho muito, né? Eu já acho muito, né? Aí eu tenho outras lembranças também, mas já era mais, maior um pouco, né? O que eu quero dizer com isso é que eu não sei, não pesquisei nada, mas eu não sei se tem alguém que tem se tem algum registro é, de pessoas que têm lembranças, né? E guarda a lembrança de quando, não sei, de quando tinha 8 meses de idade ou o que for, não sei, né? Eu não sei disso. Eu só sei que eu era pequeno, né? Se eu andava de braço, né? Andava nos braços para cima e para baixo, porque é criancinha, né? Entendeu? Mas tem gente que não lembra. Tem gente que não lembra. Eu acho que eu não sei nem se eu andava já. Eu andava de braço, né? Andava de braço. Então são. Tem outras lembranças, né? Outras lembranças mais. Lembranças de 5 anos, claro que eu tenho. Lembranças de 5 anos, eu tenho muitas. Tenho muitas lembranças de 5 anos, né? Se eu tenho lembrança de quando eu andava de braço, né? De braço. é, E não era pesado, porque se eu era pequenininho. Eu lembro que minha mãe, minha irmã não faziam um esforço para andar comigo de tão pequeno que eu era, né? Entendeu? No braço, pra cima e pra baixo. Sabe-se lá, né, que idade, se eu tinha 8 meses, digamos assim, ou um ano, porque 8 meses a criança já está sabida, né? Sabidinha, sabidinha. Já sabe muito bem, né? Muitas coisas, sabe muitas coisas, né? Entendeu? Então é só isso mesmo, falando da- das primeiras ou das lembranças mais remotas, né? Da nossa existência, no caso a minha existência, né?